E aí, o que acharam da abertura desse novo programa aí? Bacana, legal? Show de bola, show de bola. Gostei. Doutor Hermenegildo é o autor aí, meu. Opa, parabéns, doutor. Foi Parabéns. maravilhoso. Criativo, criativo e objetivo. Muito bonito abertura. Gostei, sucinto, prático e criativo, objetivo. Legal, parabéns. Pois bem, hoje a edição da live é número 42, quando são dia 17 de 2025, 20 horas. Estou hoje fazendo a transmissão diretamente de Florianópolis, capital de Santa Catarina. E de tal maneira que eu quero cumprimentar os nossos internautas, cumprimentando também os advogados e advogadas de todo o país, bem como a saudação fraternal aos nossos jornalistas, youtubers e internautas que nos honram com a participação, companhia, acompanhamento dos nossos trabalhos todas as segundas-feiras em nosso canal de notícias da NAB. Inicialmente, antes de continuar com a nossa programação, eu gostaria de agradecer ao meu irmão, Dr. Domingos da Paz, pela gentileza de ter conduzido a live da semana passada. Então, eu quero aqui render a minha homenagem, minha gratidão, Dr. Domingos, por ter sido o mediador dos debates na semana passada. De tal modo, nós vamos seguir. Aliás, o programa foi excelente, muito bom, né? E deu para entender muita coisa nos conteúdos que foram proferidos durante o desenrolar da live. Muito bem, vamos para as notícias da nossa ANAB. Antes de iniciarmos nosso foco sobre as notícias da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB, queremos homenagear todos os nossos internautas, filiados, leais, colaboradores, dirigentes regionais, simpatizantes, dizer o quanto é gratificante retornar às lives mensais desde semana passada, com o início do ano de 2025. Quero externar novamente aqui as minhas homenagens e meus agradecimentos ao nobre irmão Dr. Domingos da Paz, pela abertura do ano de 2025, na mediação da live de número 41, 2025, realizado em 10 de fevereiro do corrente ano, com matérias e de grande repercussão e de grande propriedade. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Esse ano também estamos tratando do ano eleitoral. E para isso também, não só por isso, mas para isso também estamos criando algumas comissões temáticas da associação. A primeira, por exemplo, é a comissão eleitoral, que será dirigida pela doutora Verluce Ferraz, cujos preparativos serão iniciados em junho do corrente ano, a fim de orientar e habilitar os nobres doutores e doutoras dos filiados inscritos, habilitados a votar e ser votado em dia com suas obrigações estatutárias. Aliás, aqui faz uma necessidade de fazer referência. Não adianta a essa questão, eu quero votar, eu quero me habilitar, não estando de acordo com o estatuto, como certas pessoas que foram retiradas da instituição, que acharam que a entidade era a casa da mãe Joana. Né? Então, existe um estatuto, e enquanto eu estiver na presidência, eu tenho certeza que qualquer um dos nossos debatedores aqui estiverem no comando da instituição, farão cumprir o estatuto da nossa associação, que é a nossa viga mestre para traçar os rumos que devemos tomar. Também será criada a Comissão de Patrimônio, cujas atribuições dessa comissão destinam-se a compilar os bens patrimoniais, tangíveis e intangíveis, além de reunir membros da comissão com vistas a dar seguimento na aquisição de sede nacional em Brasília. Aliás, isso já está em curso. Nós já acionamos o doutor Josemar, né, que já está trabalhando nessa questão. Essa tarefa está em curso, mais uma vez, repetindo, uma vez que já temos a localização apropriada para a instalação da sede nacional, que pode reunir com a mesma sede regional do Distrito Federal. Claro, se houver interesse de
composição com outras regionais, né, até porque muitas pessoas que estão em viagem poderão fazer parte, inclusive visitar, né, permanecer na sede de Brasília, que para a nossa associação será uma grande honra, desde que, obviamente, estejam devidamente filiados, né, e em dia com as suas atribuições. A Comissão de Finanças, também destinada ao estudo das viabilidades econômicas de investimento, formatando as ferramentas existentes no mercado, visando aproximar as aproximações de Brasília de todas as regionais da ANAB Brasil. A Comissão Jurídica, destinada a elaborar e indicar os melhores remédios jurídicos para cada caso em concreto envolvendo a ANAB e as suas regionais e seus filiados. Esta comissão atuará em parceria com o COFANAB, que encaminhará as resoluções ao presidente nacional, que as sancionará ou requererá diligências complementares. Outras comissões ainda em formatação serão criadas até o final do mês de março, com a finalidade de aproximar os filiados, as diretorias regionais, aos propósitos fins da nossa associação. Pois bem, processo de Pernambuco. E aqui nós precisamos entrar um pouco mais. Quem é que chegou aqui? Vamos ver. Ah, o doutor Domingos. Eu estou usando agora o celular. Mas tem duas imagens suas aí. Agora sim. Agora sim. E cadê o doutor Jofre Caldas? Saiu do estúdio? Deu um acidente aí. Então vamos continuar. Eu estava reservando um pouco desse material para hoje, mas houve uma instauração de um processo judicial. Me permite, doutor, tem tá vazando um áudio aí no celular muito alto. Vamos ver aqui. Está interferindo. E agora? Agora sim. Agora sim. Eu acho que eu fechei o doutor Domingos da Paz, fechei o microfone dele. Agora sim. Depois, quando ele entrar nos debates aí pode acionar o microfone sem problema nenhum. Voltando ao tema relacionado aí ao processo de Pernambuco, ele inicialmente, na sua origem, ele foi promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco por denúncia levado à OAB de Pernambuco. Alguém de Pernambuco levou a denúncia para a OAB e tentou induzir aquela seccional para extinguir a ANAB em todo o Brasil. E essa pessoa que fez a denúncia, nós sabemos quem foi. Pertence a um certo grupinho, né, que estava aí chutando balde. Mas o processo na origem, movido pela OAB de Pernambuco, teve o seu processo extinto sem resolução de mérito em face de ilegitimidade ad causum ou de parte. Assim mesmo, a OAB Pernambuco recorreu da decisão, perseguindo o propósito de penalizar a ANAB pelo uso do vocábulo advogado, mesmo por aqueles que não exercem a profissão. No relatório emitido pela Autoridade Policial da Polícia Federal, no qual eu fui interrogado por 3 horas, fica claro que a matéria tem um longo caminho a percorrer. Mas, inexoravelmente, somente uma entidade enfrenta essa matéria e a ANAB original, e não a sequestrada, fake, que já nasceu morta para enfrentar essa matéria. Falta-lhes competência. Nesse sentido, eu vou abrir um comentário muito rapidinho a cada um dos painelistas para que emitam a sua opinião se o juiz estava correto, o juízo de primeiro grau estava correto, porque houve uma interposição de recurso de apelação por parte da OAB, né? E aí nós fomos citados por carta precatória através do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e já protocolamos as contrarrazões requerendo para que o tribunal adquém mantenha o reconhecimento de ilegitimidade de parte, uma vez que a OAB Pernambuco só pode agir no estado de Pernambuco e não ultrapassando as suas fronteiras. Então, eu gostaria de ouvir a opinião
do meu nobre irmão, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias, sobre o evento. Áudio. Áudio, doutor. Esqueci, eu desliguei. Schneider, eu pediria que tu repassasse para os colegas primeiro, para eu absorver um conceito. Eu estava afastado e soube apenas disto. E eu gostaria de ouvir mais detalhes, por favor. Ok. Doutor Egídio. Comentário rapidinho. Rapidinho. Risível. As argumentações da OAB Seccional Pernambuco são risíveis. Sem o mínimo de fundamento fático, técnico, jurídico, por incompetência, por ilegitimidade de parte, como muito bem foi prolatada na sentença inicial. Não existe a capacidade de pedir, a causa de pedir, não existe a capacidade como personalidade em âmbito federal de uma seccional estadual. Isso qualquer acadêmico de direito sabe. E volto a ratificar aquela minha posição anteriormente, nas lives anteriores, que quem conhece um pouquinho do direito sabe que aquela peça é esdrúxula. É uma peça completamente fora da técnica e da coerência jurídica. Simplesmente isso. Também, né? Exato. A objetivação também. Né? São vários então ficou muito claro. E agora, na sequência, o doutor vai explanar melhor ainda as razões aí pelo qual. Certo. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, além de cumprimentar com minha saudação de boa noite, seu comentário rapidinho em torno da peça de Pernambuco, que foi declarada extinta pelo juízo de primeiro grau, mas a OAB Pernambuco resolveu recorrer da decisão, né? E depois nós vamos entrar rapidinho no mérito de uma outra questão que aconteceu com a ANAB na Polícia Federal. Então, suas considerações, 2 minutinhos, doutor. Olha, gente, desculpe até, vocês podem estar até com a impressão que eu estou sendo sarcástico, mas não é. Realmente, como o doutor nobre colega doutor Egídio falou, é uma peça que realmente não tem a questão justamente da competência, né? Da competência. E é uma peça totalmente primária, ou pior do que primária, vamos assim se dizer, até porque são peças que... Essa peça que eu dei uma olhada e comentei até com o presidente nacional, realmente eu fiquei sem acreditar que uma peça dessa foi feita por advogados, não sei se é advogado realmente que fez aquela peça, da seccional de Pernambuco, com todo respeito aos pernambucanos, não é? Gente, realmente é totalmente fora de esquadro do que nós, aqui da ANAB, não desprezando os bons advogados da OAB, aprendeu na academia. Essa realmente é a realidade. Tá? Até porque o direito não é ciência exata, né? Com certeza não. Direito não é 2 mais 2. Direito não é raiz quadrada de 144, que é igual a 12. Não é. É perfeito. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, as suas considerações, que a juíza de primeiro grau está correta ao extinguir o processo sem resolução de mérito? Recorreram, pediram uma série de bobagens lá que só quem sabe o que é o direito sabe o quanto foi estuprada a nossa legislação, pessoal. Boa noite aí ao Brasil, boa noite aos nossos painelistas, né? E, bom, vamos considerar o seguinte, a juíza, ela mandou arquivar de bate-pronto, né? Sim. Exatamente. Pelo menos alguém viu o direito, né? Isso aí, perfeito. Pelo menos alguém viu o direito, porque é simples, né? Eu sou meio suspeito de falar. O cara bate no peito com uma arrogância, com uma prepotência tão idiota, que isso é coisa de gente idiota, e fala que é advogado. Depende do que ele é advogado. De quem? De quê? Aonde ele estudou? O que ele aprendeu? Será que ele passou por todos os semestres ou por todos os anos letivos de uma faculdade de Direito? Para, no fim, ele estar associado a uma
uma entidade que nem sequer existe desde 1991. Aí bate no peito e fala que é advogado, mas de quê? Se nesse país não tem mais nem a segurança jurídica, o mínimo que se espera de um país é ter segurança jurídica. Nós não temos mais. E eles são coniventes nesse sistema que nós estamos falando, que não tem segurança jurídica. Como é que se faz uma peça, se é que se pode chamar de peça, como que se faz um troço ruim, que nem aluno de primeiro dia, de primeiro semestre consegue fazer? Perfeito. Quer fazer o quê? Quer dar um drible no juiz, mostrar para o juiz que ele sabe tudo e o juiz não sabe nada? Parabéns à juíza. Parabéns à juíza. Maravilha, maravilha. Doutor Hermenegildo, meu querido, as suas considerações da juíza estava certa? Com certeza, certíssimo. É arquivado. Tem um microfone aberto aí, está. Pois na realidade, ela assertiva a sua posição. Mesmo porque eu entendo que, se tiver de alguma ação, tem que ser feita pela OAB Nacional contra a ANAB Nacional, que são duas entidades a nível superior do constitucional, e não uma seccional, e fere até a competência, no meu entendimento. Tem competência para isso. Então, a juíza acertou totalmente, e é isso aí. Vamos para frente, né? Perfeito. Meu caro doutor, eu posso dar uma complementação ao comentário do doutor Domingos da Paz, se ele autorizar, o nosso jornalista? Posso? Não só isso, doutor, mas a questão de leitura. Leitura. Será que esse povo da OAB de Pernambuco, quem fez essa peça, será que eles leram? Será que eles leram Teoria Geral de Processos? Será que eles leram Teoria Geral do Direito? Será que eles leram Teoria Geral do Estado? Uma coisa é certa, que nós da ANAB, não atingindo os bons colegas da OAB que leram, mas a nobre juíza, com toda certeza, também leu. É isso aí. Perfeito. Só para corroborar com o comentário do doutor Domingos da Paz e com a sua manifestação, o doutor Jofre Caldas, que nós entendemos que tem um dito espanhol, um ditado espanhol que diz: louco não são los que pedem, louco são los que dão. Então, pedir é uma coisa, né? Ganhar é outra, né? Mas levar na sorte e na mão grande não, né? Aí fica muito complicado. É isso, doutor Hermenegildo, para suas conclusões. Depois eu gostaria de só fazer um comentário rapidinho para o doutor Carvalho. Ele diz: doutor Carlos, o pedido de requerimento de filiação está suspenso até quando? Não está suspenso e sempre foi via e-mail. Tá bom, meu querido? Sim, então doutor. pode pedir pelo e-mail que está aí na tela do seu computador ou do seu televisor, e pode pedir por esse e-mail as fichas de filiação e toda a instrução. Assim que o secretário receber, ele lhe encaminhará todos os expedientes necessários. Tá bom? Então, só para corroborar aí com o comentário do Dr. Carvalho. Doutor Hermenegildo, para suas considerações, vamos lá, siga em frente. Sim, realmente, na mão grande nada subsiste, né? Não tem condição, né? Tem que seguir todo um processo legal, né, para poder ter êxito nas suas demandas. E a ANAB sempre trabalha com essa cautela, a ANAB Nacional, entendeu? Então, aqui eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos novamente e todos os internautas que estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço a todos. Perfeito. Então, apenas para nós entrarmos aí nessa questão novamente, nós vamos aqui num outro detalhe, num outro ponto de convergência relacionado a essa questão do processo de Pernambuco. O Ministério Público foi acionado naquele estado. E volto a dizer mais uma vez, foi um membro que saiu da ANAB e fez a denúncia. Para vocês saberem que nós realmente conseguimos depurar, né, a nossa entidade. E, como tal, eu quero fazer um compartilhamento com vocês, porque eu fui intimado para depor na Polícia Federal sobre esse processo de Pernambuco. O delegado marcou esse depoimento
em Porto Alegre e fui lá na Polícia Federal, fiquei por 3 horas prestando depoimento. Aliás, ninguém chuta cachorro morto, né? Ninguém atira pedra em árvores que não dá frutos. Então, conversei bastante com o delegado, ele entendeu toda a situação e, ao final, ele me perguntou se havia possibilidade de tudo que eu falei, resumir isso em 2 laudas de folha 4, o que foi feito. Após receber esse material, ele emitiu o relatório decorrente do depoimento. Vamos dar uma olhada o que diz o relatório, vamos compartilhar a tela, vou compartilhar a tela com todos, e nós vamos compartilhar, vamos ver. E nós vamos pegar aqui o relatório da Polícia Federal para conhecimento dos nossos internautas. Está aí o nome do processo, e aqui diz assim, vou pedir vênia aos nossos filiados e aos nossos painelistas para fazer a leitura do relatório do delegado. O intimado Carlos Otávio Schneider compareceu presencialmente à oitiva agendada, a qual foi gravada. Em resumo, aqui ele trocou meu nome de Carlos para Cláudio. Carlos disse, eu vou substituir porque não é o Cláudio, foi o Carlos que disse que eu era formado em Direito, bacharel em Direito, como grau, não tem registro na OAB, é presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB, com CNPJ 10.330.626.00011, que é o mesmo CNPJ que recebe as doações. A luta da ANAB é pelo livre exercício da profissão de advogado, independentemente de ter prestado o exame da ordem. Enumera, diz o delegado, os diversos dispositivos legais que fundamentam a tese. Os membros da ANAB recebem a carteira de sócio, no entanto, não exercem a advocacia. A expressão de advogado pode ser utilizada por quem é formado em direito, palavras minhas, assim como por todas as demais profissões que usam a expressão, independentemente de exame e no respectivo conselho. Existem demandas judiciais, em especial sobre constitucionalidade, as quais não têm seu mérito analisado. Enquanto isso tudo eu estou falando. Aí ele faz a referência. Enquanto a justiça não se posicionar, não há qualquer impedimento de usar a expressão de advogado para quem é formado em direito, uma vez que não há outra nomenclatura que identifique o formado em direito. Todos os argumentos estão bem claros nesta investigação, que se originou de representação no estado de Pernambuco. O Ministério Público Federal também não se posicionou. Vai apresentar um resumo dos fatos no EPROC. Não há intenção da ANAB em descumprir a lei. Somente quer ver seus representados com o direito de exercer a profissão que escolheram, de advogado. A Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, foi sancionado mediante assinatura inautêntica do então presidente da República, Itamar Franco. A inautenticidade da assinatura está comprovada mediante exame grafotécnico. E aqui vamos para o próximo passo. Além dos casos em que a palavra advogado vem acompanhado da expressão, a etimologia da palavra advogado indica, em alguns casos, pessoa que se especializou em ciências jurídicas, estando preparada para dar assistência profissional em assuntos relacionados ao meio jurídico. Indivíduo que intercede por mediador. Quem defende e protege algo, alguém, uma empresa, uma causa, etc. Defensor. E letrado, cuja profissão é a de alegar o direito de foro. Defensor e assim sucessivamente. Ou seja, de total, não estaria errado o uso da expressão advogado por quem é bacharel em direito e não possui registro na respectiva Ordem dos Advogados do Brasil, regional de Pernambuco. O investigado alega que o então presidente da República, Itamar Franco, não assinou a sanção da Lei Federal 8.906 de 94.
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e esta seria a razão de não possuir validade e a exigência do exame de ordem e da lei em si. A OAB foi criada pelo Decreto 19.408, em seu artigo 17, que dispôs, artigo 17, fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos institutos dos estados e aprovados pelo governo. No entanto, o investigado Carlos alega que o decreto 19.408 foi revogado. Em pesquisas oficiais consta que o decreto 19.408 foi revogado pelo decreto 11 de 1991. Bem, então, temos tão somente a Lei Federal 8.906 de 94, que regulamenta a matéria, e é questionada por parte da doutrina, chegando a ser considerada inconstitucional. Agora fala o delegado. Não cabe à Polícia Federal analisar ou identificar inconstitucionalidades. No entanto, é de se considerar as demandas no sentido da inconstitucionalidade do exame de ordem, com o advento da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9394, de 1996, ou a sua inconstitucionalidade pelo que dispõe o magno artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 13. Existem ainda questões pendentes de respostas do Judiciário e do Legislativo. Tecnicamente, ainda que contrária à opinião desta autoridade policial, em razão da larga experiência com alguns advogados aprovados pela OAB, sem a mínima qualificação e ética, que por vezes ajudam inclusive a encarcerar seus clientes, não há sustentabilidade jurídica o exame de ordem. Até porque tomemos como exemplo o exercício da medicina, em que o Conselho Regional de Medicina, ou todos os conselhos regionais de medicina, em geral, não impedem o exercício da profissão, mas apenas deixam de outorgar uma determinada chancela ao novo profissional que não é aprovado. O novo médico pode exercer a medicina, mas não terá o certificado de aprovação com o selo de qualidade. E assim, com a OAB, segundo as teorias para o exame de ordem, deveria ter obrigatoriedade da prestação e não da aprovação. A questão, sob a ótica da persecução penal, salvo o melhor juízo, merece olhares delicados, até porque os associados da NAB ou da ANB, em princípio, não exercem a advocacia, apenas se identificam na carteira de sócio como advogados, em razão da formação jurídica. E aqui mencionar que não há nomenclatura diferente para bacharel em direito, tal como poderia ser jurista, por exemplo, assim como o bacharel em engenharia civil é registrado ou não no CREA, é engenheiro civil. E o formado em administração de empresas, registrado ou não no CREA, é administrador de empresa. E aqui não estamos falando de exercício de profissão, e sim do título que recebe o bacharel em muitos casos. O exercício da profissão, nos exemplos, vai depender do registro e não da aprovação do exame. Em relação ao requerimento do evento tal, cabe mencionar que não foi determinação da autoridade policial, e sim solicitação, sugestão na elaboração do documento, por sinal diligente e sucinto. Então, meus nobres doutores e doutoras, de conhecimento de toda essa arte, eu passo a palavra para os comentários, iniciando pelo Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias, sobre este relatório emitido pela autoridade da Polícia Federal. Foi um depoimento, meu irmão, de 3 horas, né? Muito amistoso, mas incisivo, inclusive tudo gravado. E isto me causa um certo conforto, porque nós entregamos à autoridade policial todos os processos que estão em curso e não julgados. E aqueles que estão julgados
foram extintos em resolução de mérito porque a autoridade judiciária não quis enfrentar o mérito, como é o caso das ADIs. A palavra é sua, meu irmão. Como não foi o caso da Polícia Federal, que enfrentou com muita inteligência e tivesse bastante sorte na intenção de ter um profissional interessado em conhecer as coisas, e também, na hora que a polícia se manifestou, ele foi de extrema inteligência. Foi simplesmente perfeito, dentro da qualidade e aquilo que ele pensa. A narrativa dele assemelha-se demais à tua. Ou seja, a tua expressão da forma que nós somos advogados de forma igualitária não se define por causa de um exame qualquer criado com um fundo que nós sabemos apenas arrecadativo. Parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, meu nobre irmão, doutor presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros do Rio Grande do Sul. Saudando, só um minutinho, saudando o meu nobre irmão Jair Bock, da cidade de Novo Hamburgo, a quem rendo aqui as minhas homenagens e mando meu abraço. Doutor Egídio. Por primeiro, não poderia ser diferente. Eu gostaria de deixar e enaltecer aqui esse delegado da Polícia Federal do Estado do Rio Grande do Sul, da capital, propriamente dito, Porto Alegre, nosso conterrâneo, sede da capital da ANAB. Perfeitamente conclusivo. Em 2 laudas, ele conseguiu resumir, em 2 laudas, vejam bem, o que eu, particularmente, luto há 21 anos contra essa instituição. Em 2 laudas, ele resumiu exatamente o que eu penso. Parabéns ao nobre delegado. Quero declinar aqui a minha mais espontânea participação em todos os termos do despacho do delegado. Não poderia ser outra. Como muito bem disse o doutor Alexandre, tivemos a honra e a sorte de ter alguém que parou para ler uma peça, tecnicamente, com todo o esmero, e ainda se pronunciar da forma como se pronunciou. Parabéns ao delegado. Oxalá encontremos agora, no andar desse processo aí, pessoas que têm o mesmo conhecimento e a mesma presteza, para que possamos um dia fazer justiça. Eu já nem falo em direito mais, eu falo na justiça a todos associados da ANAB e a todos os advogados que assim colarem grau. Parabéns, delegado. Maravilha. Doutor João Fricaldas, meu irmão, nosso presidente ANAB Bahia. Olha, o posicionamento do delegado em relação ao caso, no caso, a ocorrência que veio a chegar a ele em relação à denúncia contra o nosso presidente, realmente ele foi bastante categórico e teve um embasamento consciente muito bom, em que realmente ele se mostrou totalmente neutro, não defendendo determinados interesses que sabemos o que está ocorrendo. O que é que acontece? Ele realmente reconhece algo que nós estamos justamente, vamos dizer assim, pregando há algum tempo, em que advogado não é aquele que é formado pela ordem, que presta exame na Ordem dos Advogados do Brasil, e sim o cidadão que ele no caso, começa o curso de Direito, termina, tem a formação e, por diploma, é advogado. Tá? E outra coisa, ele reconhece também justamente o próprio absurdo nas entrelinhas do que acontece com nós, advogados, em que nós somos submetidos justamente a esse absurdo, né, de uma situação do exame, e que sabemos realmente dessa instituição que não precisa mais comentarmos, né, o que ela realmente representa. Ou seja, ela não representa a advocacia e ela não representa os advogados. Perfeito. É isso aí. Maravilha. Doutor Domingos da Paz, meu irmão.
para as suas considerações sobre o relatório do delegado. Eu fiquei feliz porque ele, em poucas palavras, ele fez um resumão daquilo que eu falei em várias reportagens, né? E aquilo que eu tenho mantido no meu jornal, a reportagem, desde a criação até a extinção e a permanência dessa instituição que só serve para desconfigurar a coisa jurídica no país. Haja vista que nós vivemos tempos sombrios, onde o direito deixou de ser direito, onde nós temos uma corte que não respeita mais a Constituição, deixou de ser guardiã da nossa Constituição. Então você vê um delegado federal que, em poucas palavras, né, ele resumiu exatamente aquilo que a gente vem debruçando e vem falando há anos sobre isso aí. Eu acredito, e aí eu faço coro junto com o doutor Exídio, oxalá seja o início da derrocada dessa entidade maligna, né, esse antro de pessoas do mal. Não digo dos advogados, volto a frisar, não digo os advogados inscritos, mas a direção dessa entidade maligna que ela forma um tripé junto com o PT, junto com o STF, junto com o TSE, uma organização criminosa, tá certo? Então, o brasileiro não merece isso. E com a chegada do Trump na presidência do maior país do mundo, essas coisas vão mudar de cores. Eu tenho certeza disso. E começa agora com um belíssimo depoimento do irmão Carlos Schneider, prestando relevantes serviços à ANAB, como sempre tem feito, a favor da sociedade jurídica do Brasil. Parabéns ao delegado, parabéns ao depoimento do irmão Carlos, que soube se expressar muito bem, e o delegado soube aproveitar muito bem todas as nuances do contexto em si, da existência e a não existência dessa entidade maligna, que eu não suporto mais. É muita safadeza com uma cabeça só. Me nego a participar desse conjunto de ópera horrível. Maravilha. Muito bem, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pelas suas considerações e ponderações. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, nosso presidente ANAB, Piauí. Muito bem. Os meus pares aí, os doutores, doutor Egílio, doutor Alexandre, doutor Luiz da Paz, doutor José Calda, resumiu tudo também. Eu acompanho eles, as pessoas falam, mas sempre tem alguma coisa para a gente apresentar. Realmente, o delegado de polícia ele conhece o direito. Aí mostra que ele pede que em 2 laudas que resuma toda a história. E o mais interessante que eu achei foi as leis que ele colocou. A lei do MEC, interessantíssima. E o artigo 5, a lei 9.394/96, que é o que normatiza as posições do Brasil, né, pelo MEC. E o artigo 5º, inciso 13, e a OAB interpreta totalmente errônea, né? Então, está de parabéns tanto o depoimento do Dr. Carlos Schneider, né, que mostra que tem conhecimento de causa, está falando, e também do delegado, que realmente é um advogado licenciado para ser delegado, que conhece realmente o direito. Então, estou contemplado para falar dos pares aí, e é isso aí. O direito à justiça, como falou o doutor Egídio, prevalece ser a justiça. E eu, com certeza, que a justiça virá rapidamente em face dessa entidade criminosa, nefasta do Foro de São Paulo. Aqui está caindo um temporal, vocês devem estar ouvindo aí ouvindo os trovões e o relâmpago. Aqui em Florianópolis está despejando água. Eu quero fazer uma saudação também ao nobre querido amigo. Aí, que está dando interferência. Espera aí, um pouquinho. Eu vou tentar corrigir isso de modo que... Aí, eu acho que o doutor
Domingos fechou o microfone e desapareceu. Melhorou. O Cláudio Luiz Reck, é do Rio Grande do Sul também, e ele diz, aspas, um abençoado 2025 a todos. Apesar de não ser advogado, alerto para o recurso à segunda instância, onde existem vários casos sob investigação por tráfico de influência em alguns estados. Fiquem de olho. Aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque nós sabemos o que está acontecendo no judiciário. E, salvo o melhor juízo, os advogados estão envolvidos nessas tramas. Como nós vimos agora, desembargadores, e eu não vou citar aqui qual é o estado, desembargadores, juízes e advogados envolvidos em venda de sentenças. Quando não há o corrupto, não há o corruptor. E quando tem o corruptor, né, não necessariamente que o corrupto precisa ceder a essa pressão. Então, e aqui também faço um comentário. Eu não estou falando em corrupção, mas eu falo em ética. O ministro Luiz Felipe de Salomão, da Superior Tribunal de Justiça, ele faz parte da elaboração da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí eu pergunto, como essa pessoa pode ser parte da corte para julgar matéria relacionada à declaração de inexistência da personalidade jurídica da OAB? É algo que nós não conseguimos entender. Então, Cláudio, muito obrigado pelo seu comentário. A gente já está muito esperto nesse sentido e nós vamos nos manter cada vez mais vigilantes sobre essa matéria. Pois bem, na sequência, nós vamos apenas entrar num outro ponto que para mim é de grande importância, porque o início das viagens oficiais do presidente nacional da ANAB pelo Brasil será a partir da segunda semana do mês de março, com vista a tratar do credenciamento da ANAB junto ao Poder Judiciário, para que nossos filiados tenham o direito postulatório de poderem postular em juízo. Importante destacar, meus nobres doutores painelistas, depois eu gostaria de ouvir os comentários de cada um, porque é importante que os nossos internautas percebam que nós não podemos ser aventureiros aqui. Nós precisamos trazer a realidade dos fatos naquilo que o direito nos empresta relevância. Então, importante destacar, diferentemente defendido por outras pessoas que transitaram por aqui, a ANAB é uma construção de apoio ao Poder Judiciário, que não significa a garantia de êxito. Prestem bem atenção para este fato. Porém, dadas as condições da Resolução 185 do CNJ, é bem possível de se alcançar os objetivos que a ANAB está tentando buscar. Tentando não, vai buscar. E nós vamos iniciar pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, da 4ª Região. Depois o doutor Egídio poderá comentar sobre isso, assim como a Bahia, São Paulo e também o Piauí. As visitas terão a presença do presidente nacional da ANAB, acompanhado da representação regional dos estados em que a ANAB tem representação oficial. A ANAB é a única que luta pelo direito ao exercício profissional dos advogados excluídos do labor profissional da advocacia, dadas as exigências descabidas a partir de uma lei inválida e de um processo legislativo que deturpou, carregado de vícios, a Lei 8.906, e esses vícios são materiais e formais e são insanáveis, não tem como corrigir. Narrados principalmente no dossiê da ANAB, envolvendo o Poder Judiciário, a OAB e o Poder Legislativo. Aliás, todas essas denúncias foram enviadas aos representantes da OEA, que estão no Brasil e estão com todo esse material para ser apurado em nosso território. Doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, para os seus comentários envolvendo essa questão específica. Na mesma senda do nosso presidente, doutor Carlos, a questão da OEA e da Comissão dos Direitos Humanos, e na live passada eu comentei e louvei, saudei aqui o doutor Robson Ramos, nosso constitucionalista, com muita propriedade,
formulou uma peça, traduziu ela para o inglês perfeitamente ali. Eu tive acesso ali à peça, magnífica. Dificilmente, não querendo menosprezar a competência e a qualificação de cada um, mas foi um trabalho muito bem feito. Com relação ao TRF4, por motivos óbvios, eu já havia iniciado as tratativas, como a presidência nacional tem conhecimento, aqui no nosso regional da quarta região. O ano passado já havia iniciado, mas todos aqueles percalços, impedimentos, enfim, que nos levaram a interromper os trâmites por força contrário à nossa vontade. Poderíamos estar muito mais avançados se não houvesse aqueles percalços. Como isso foi muito bem comentado e divulgado aqui nas lives. Então, eu vou retomar novamente, assim que a presidência nacional me permitir. A gente vai retomar, e agora acredito que nos próximos meses, vamos retomar essa conversa com a presidência regional do TRF4, eu já tinha, inclusive, protocolo para agendamento, só que sustamos por motivos já expostos. Então, sim, vai ser simples, vai ser rápido. E vamos adiante. Maravilha. Isso foi inclusive, a secretaria do TRF4 já havia dado até o caminho, né? Exatamente. Inclusive, foi a assessoria assessoria de imprensa e informação do gabinete do presidente do TRF4. Perfeito. Doutor Carlos Alexandre, para as suas considerações, seu comentário envolvendo o tema. Eu espero, é a condução natural, Schneider. Eu sou um esperançoso, eu cada vez que ouço todos os depoimentos e o esforço dos nossos colegas, é uma esperança de ver todos felizes, nossas famílias felizes e todo mundo integrado. Nós vamos chegar lá, meu irmão. O corredor é curto agora. Vamos embora. Perfeito. O Carlos Alexandre, o Xandão, como disse o doutor. Eu ia trazer a baila agora exatamente, mas já que o senhor vai... O Xandão, ele conhece toda a história da NAB. Desde 2014, quando estivemos em Brasília, com as mobilizações, ele esteve junto com a gente lá no gabinete do Bolsonaro, quando entregamos alguns expedientes pedindo providências, né? Então, ninguém melhor aqui do Rio Grande do Sul do que nós aqui, que estamos aqui, que o Carlos Alexandre nos acompanha, sabe dessas histórias. Ninguém melhor do que nós do Rio Grande do Sul. Né? E isso também foi... Oi? E depois que mudaram os votos naquelas falcatruas, quando nos convidavam para ir para Brasília para enfrentar a OAB, que mandava somente assessores. Perfeito. E o doutor Domingos da Paz tem uma larga experiência nesse ramo também. Por quê? Ele tem o programa dele também, todo o canal do YouTube, em que ele já vem denunciando essa matéria há muito tempo, inclusive no jornal. Então, isso torna esse nosso grupo aqui altamente qualificado para enfrentar a matéria, né? Aqui está o cerne do acompanhamento de todo esse processo e não se está inventando nada aqui. Nós estamos fazendo o nosso trabalho porque nós entendemos que há uma grande injustiça que paira em nosso país. Quando o direito tem como meta principal a harmonia e a paz social, parece que o Poder Judiciário ou a própria OAB promove o contrário. Isso não pode continuar da maneira como está, meu nobre doutor Joffre Caldas, para as suas considerações. Olha, todos nós, por formação, temos direito a exercer nossa profissão de advogado. Isso, com toda certeza, está em passos largos. Nós estamos já praticamente na reta final de anos de luta que a NAB, que eu ouço falar da NAB, desde os primórdios de 2015 até os dias de hoje. Está pertinho, faltando isso aqui. Sim. A luta é grande. E é como eu falei, gente, a questão do seguinte, em que
a vitória não vai deixar de ser vitória conseguir justamente a questão do peticionamento. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. A guerra, depois do peticionamento, ainda vai começar. Perfeito. Temos que ter os pés no chão. Eu estou dizendo porque o peticionamento é algo que é líquido e certo para nós. Mas temos que nos prepararmos para o pós-peticionamento. Com a concessão. Com toda certeza. É isso aí. Ótimo. Eu quero saudar também a nossa querida Vilma Camargos, lá de Três Lagoas. Cidade maravilhosa. De vez em quando recebo imagens das Três Lagoas, do pôr do sol da Vilma Camargos, para mostrar e divulgar aquela cidade maravilhosa. Muito obrigado, querida Vilma, por estar aqui conosco, e também dizer que eu estou encantado com a leitura dos volumes dos livros recebidos. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, para o seu comentário envolvendo o tema. Muito bem. Realmente, meus pares brilhantemente estão explanando o que realmente nós conhecemos. Essa história da nossa NAB, que ao longo dos anos vem lutando incansavelmente para libertar todos os advogados já formados, né, para exercer o seu labor jurídico. Isso é uma injustiça tão grande que salta os olhos. Como é que você passa 5 anos estudando, estagiando, cola grau, que é um ato jurídico perfeito, né, faz o juramento, e aí é como se há uma extensão ainda da faculdade, fazer uma prova de 80 questões. Isso é absurdo. Ainda mais de uma entidade extinta. Os advogados têm que ser honestos. Aqui, a nossa briga jamais é com os advogados que lutam no dia a dia do labor jurídico. E sim, como falou o doutor Luiz da Paz, é com dirigentes que sabem das mazelas, né, e alimenta esse nefasto, né, essa nefasta atitude de privar os advogados já formados de exercer o labor. Então, o conjunto que está formado, aí, no caso, a NAB, está pronta para os embates jurídicos, né, e políticos, se for o caso. Estamos prontos. Né? Nós temos na ponta da língua dizer que uma entidade que foi extinta, que fraudou a lei e que falsificou a assinatura de um presidente, que ainda é mais grave ainda. Entendeu? E aí, os advogados têm que ser honestos. Realmente, isso aconteceu. Agora, vamos tentar corrigir, né, esse nosso erro. Como vai corrigir esse erro? Um erro já está feito, já fez um estrago com muitos advogados que estão alheios, à margem, no limbo da profissão, por conta de caprichos de alguns nefastos de esquerda que deram guarida a esse crime, né? Crime constitucional, legislativo e executivo. Um conjunto de crimes perpetrado pela essa entidade chamada OAB, e dizer, frisando, a nossa lide não é com nenhum advogado, que são sofredores e muitos são vítimas, que não conhecem nem história como surgiu a OAB. Então, eu fico feliz em estar novamente nesse grupo, nesse retorno desta live, desde a semana passada com o doutor Luiz como âncora, e dizer que estamos prontos para o embate, para o bom combate. Que Deus abençoe cada um de nós e todos os nossos nobres advogados inscritos na ANAB ou não. Perfeito. Maravilha. Antes de passar para o doutor Domingos, eu gostaria de responder ao Darlan Amaral Pereira, como que com tantas provas essa situação ainda persiste em nosso país. No caso, a OAB é inacreditável. Pois é, meu irmão. Nós levamos 2 ações diretas de inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal se debruçar para dizer se a lei é válida ou não. Qual foi a resposta do Supremo? Achou um caminho para como é que se diz aí, doutor Domingos? Pela tangência, né? Saiu pela tangência
e não analisar o mérito e extinguir o processo, porque tem interesse na causa, não? Fala, pessoa, meu irmão. Eu vou fazer uma pequena consideração aqui, porque vai um aviso a todos os elementos, os indivíduos que fazem parte desse conselho e das regionais aí, e que estão no comando dessa extinta entidade. Eu não vou desistir de vocês. Enquanto não ver vocês no chão, eu não vou parar. Anota o que eu estou vendo. Eu não desisto de vocês, assim como não desisto do Brasil. Tá certo? Enquanto eu não ver vocês caídos, derrocados de vez, eu não vou parar. Vocês estão na minha alça de mira. Preste atenção. Tá bom, maravilha. São essas questões que... Oi. Alguém ia falar? Sim. Eu antes de passar para... Não sei se o senhor vai passar para outro tema aí, mas eu gostaria... Agora. Tá, então antes de passar, eu gostaria de, na mesma senda, fazer uma consideração e uma saudação, em especial, porque todos sabem que a NAB não chegou até aqui e não está incomodando do nada. Anterior a nós, tiveram outras pessoas e porventura, às vezes, pelo dia a dia, pelo andamento, não são lembradas. Ou se são lembradas, não são mencionadas. E eu gostaria de fazer uma saudação muito especial aqui ao nosso amigo. Nós tivemos uma reunião semana passada, se não me engano, doutor Carlos. Retrasado. Com o nobre doutor Itacir Flores, que é um dos baluartes, e eu, na qualidade de presidente do COFANAB, me compete essa questão porque a ética e a disciplina caminham junto. E eu não posso deixar de falar do doutor Itacir Flores. O doutor Itacir Flores iniciou um movimento com um alto-falantezinho pequeno e um microfonezinho na Rua da Praia, gritando sozinho às 6 horas da tarde por uma multidão que não sequer parava para ouvir ele, sobre o MNBD na época. Então aqui vai a minha saudação, é um dos lutadores, está nos bastidores da NAB, está na nossa linha de frente do combate, e minha saudação ao doutor Itacir Flores é oportuna. E ele tem um canal lá no YouTube que se chama, já está na segunda edição, Café com Letras. Se tiverem oportunidade, assistam lá, que é muito interessante. Um grande abraço, doutor Itacir. Perfeito. Como nós entramos no novo formato da live, só deixa eu fazer um comentário do Jacques Andrade. Com esse inquérito policial, foi o ponto de partida de um motor gerador de direito. Que só tem ruído. Tem ruído. Só um pouquinho. Parou, né? Eu acho que sim. Não parou. Não, agora sim. Tá bom. Agora sim. Com o Jacques Andrade, com esse inquérito policial, foi o ponto de partida de um motor gerador de direito, que só vai parar quando chegar o fim, com a derrubada da Bastilha. Da Bastilha. Então é isso, doutor. Realmente nós queremos buscar o direito material cumprido no direito processual. Nada mais do que isso. Eu teria, meus nobres debatedores, mais um tema relevante envolvendo a Lei 8.906, a assinatura do presidente da República, Itamar Franco, relacionado à mesma assinatura anulada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2 decretos assinados por Itamar Franco, que não foi a assinatura dele. Se aqueles 2 decretos foram anulados, como é que a lei pode continuar valendo, a Lei 8.906 pode continuar valendo aqui? Nós vamos usar esse tema na próxima live, porque o novo formato dela está aqui chegando ao final. É 1 hora de transmissão. Até para seguir uma certa orientação de profissionais na área de youtubers, né, que sugerem que mais do que 1 hora é tempo perdido. O pessoal cansa e de fato é verdade. Então hoje foi bastante objetivo, focamos em pontos importantes,
tivemos análises pontuais dos nossos debatedores. Que brilho que vocês deram a essa transmissão. Que brilho. Parabéns aos nobres debatedores e principalmente com a participação dos nossos internautas. Que honra poder conduzir uma live dessa natureza. Aos nossos internautas também quero aqui render a minha homenagem e dar agora para cada um dos nossos debatedores a sua despedida da live de hoje. Dr. Carlos Alexandre, o início é com o nobre irmão. Muito obrigado. Então, eu enalteço a todos os presentes, os colegas aqui presentes, aos nossos frequentadores, e esse tempo reduzido é para vocês ficarem com saudades. Até segunda-feira que vem, quando nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus. Maravilha. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco e engrandecendo o nosso debate. Doutor Egídio, nosso presidente da ANAB Rio Grande do Sul, para suas considerações. Às vezes a gente se sente um pouco diante das vicissitudes que nos apresentam durante o dia a dia, e durante a luta, a gente se sente um pouco, às vezes, meio abatido pela batalha, alguma situação que nos constrange e nos deixa. Mas hoje estou com o coração enaltecido, inebriado de tanta força que está iniciando esse ano. Esse ano parece que se abriram as portas, como dizia o Silvio Santos, as portas da esperança. Eu acho que esse ano vamos ter muitas novidades e eu quero conclamar a todos os advogados do Brasil para que se unam à causa da ANAB, que é uma causa que não dispensa qualquer comentário. Então foi um privilégio estar com os senhores aqui e vamos adiante, com a graça Perfeito. De Deus. Uma boa noite a todos. Maravilha, muito obrigado, meu irmão, por engrandecer e participar desse belíssimo debate. E eu gostaria também de fazer uma referência também, que a OAB que repense um pouco o seu comportamento, sua atitude e o seu sectarismo, né, para que o direito possa retornar ao seu status quo de 1990, né, anterior a 1991, porque até depois disso, lamento dizer, mas foi extinta. Meu irmão, doutor Domingos da Paz, aqui nós temos juízes, né, juízes arbitrais, todos aqui são juízes arbitrais, a mim, eu não sou juiz arbitral, ainda. Vou fazer um curso aí com o doutor Domingos da Paz, logo. Por falar em curso aí, o curso está aberto a todo o Brasil, né? E principalmente aos associados da ANAB, que cada associado da ANAB que fizer o curso é repassado uma porcentagem para a associação, para a ANAB, para manter as condições de colocar o presidente nacional na condição de visitar os tribunais regionais federais e os estaduais. É preciso ter dinheiro em caixa. Então, essa é uma colaboração que estamos fazendo juntos, para que a gente possa fazer isso. Porque só a mensalidade não dá para fazer isso. Então, eu peço aos caríssimos colegas, advogados do Brasil, inscritos na ANAB, que façam o curso. É uma forma de ajudar e uma forma de vocês prosperarem, porque vocês vão ter de imediato a condição de trabalhar junto comigo, na Câmara. Vão se formar na mesma Câmara e vão continuar trabalhando na mesma Câmara, no seu Estado, tá certo? Bom, com relação ao que foi dito e que foi falado aqui, eu faço coro e volto a falar. Eu não desisto do Brasil, assim como não desisto de pôr a OAB no chão, porque ela não existe. Se eu abrir uma empresa, como abri em novembro, para ser a Câmara de Ensino e Formação Arbitral, eu tive que correr atrás de toda uma documentação, senão eu não abriria a Câmara. Então, da mesma forma que serve para mim, serve para esses cães fedorentos, que estão extintos, mas estão aí perniciosos, desgraçando a vida dos brasileiros, porque exigência do exame, isto é o fim de qualquer coisa legal. Se eles estão acostumados a ser ladrões, que sejam ladrões lá junto com o Lula, nos quintos do inferno. E tenho dito.
Maravilha. Muito obrigado, meu querido irmão, mais uma vez, sempre engrandecendo os nossos debates às segundas-feiras. Doutor Jofre Caldas, meu ilustre presidente ANAB Bahia, para as suas considerações. Pois é. Essa live, como muitas outras, realmente veio ser não só a questão do conhecimento, mas bastante esclarecedora nos seus temas, né? Se vocês observaram, pelo relatório do delegado da Polícia Federal, se abriu um leque, abriu, no caso, uma luz no fim do túnel. E isso é muito bom para a nossa causa. Uma boa noite a todos, né? A todos os internautas que compõem esse grupo seleto, né, de advogados, né, que participam justamente dessa live, a todos os advogados da ANAB e aos bons advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. Um bom começo de semana a todos. Maravilha. Muito obrigado, meu nobre irmão, por participar todas as segundas-feiras, dando luzes aos nossos encontros. Doutor Hermenegildo, meu querido, as considerações, nosso presidente ANAB Piauí. Foi ótimo. Estou feliz desse retorno aí do nosso presidente, de todos os nossos pares que aí estão, presidentes competentíssimos, o doutor Egídio, Rio Grande do Sul, grande presidente, grande advogado, doutor Jofre Caldas, presidente lá da Bahia, também competentíssimo, doutor Domingos da Paz, da mesma forma, presidente, advogado, juiz arbitral, competentíssimo, e doutor Alexandre, também, Casa Alexandre, grande advogado, e sempre está na vanguarda conosco, e o nosso mestre, doutor Carlos Sinai, esse abnegado advogado, que não cansa, quando eu falo com ele, está na ativa. E dizer que essa semana nós vinculamos uma matéria que repercutiu aqui no Piauí. Alguns não gostaram, né? Do GP1, o doutor Carlos tem todo o assunto, matéria, né? Então... Meu irmão, me permite um comentário? Sim, sim. Vamos tocar nesse assunto na próxima live? Ótimo, ótimo, ótimo. Então fica assim, né? Boa noite a todos os internautas que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe cada família dos advogados da ANAB, os inscritos, os não inscritos, e também da OAB. Porque, como eu digo, os advogados da OAB muitos são vítimas. Não é? Muitos se alienaram nessa entidade de 94 para cá. Não é? Há um contrassenso. 94 para cá, os que têm a carteira da ordem, eles se acham, não é o advogado em si, mas a entidade acha que são preparadíssimos para o labor jurídico. E isso é uma coerência muito grande, é uma incoerência muito grande. Como é que você estuda 5 anos, não é? Aí você cola grau, aí você está pronto para executar, aí não. Agora deixa depois da prova. Já está um super advogado, isso é incoerência demais. Perfeito. Então, que todos nós estamos na luta, na vanguarda, e até a próxima oportunidade. Maravilha. Aos nossos internautas, queremos agradecer a participação hoje, dizer o quanto foi importante, inclusive os posicionamentos dos nossos participantes todas as segundas-feiras. Eu vi gente nova, vi pessoas aí, a doutora Paulina, do Rio de Janeiro, né? A doutora Paulina já deve ter recebido algumas correspondências pelo e-mail. A Vilma Camargo nos acompanha todas as noites, maravilhoso estar aqui com a gente. A Deus a nossa gratidão, e aos nossos painelistas, internautas e a todos os demais, uma feliz e abençoada semana. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma live com notícias importantes que serão de interesse da nossa associação. E prestem muita atenção, a ANAB é a única, o resto é tudo imitação. Boa noite a todos, que Deus os abençoe, até semana que vem, obrigado pela participação dos nossos queridos painelistas e dos nossos internautas. Muito boa noite, até semana que vem. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Já chegou.